Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Live JR, o nosso encontro de toda sexta-feira à tarde, sempre com transmissão pelas redes sociais do Jornal da Record e também pelo nosso portal r7.com. A Live JR é reapresentada também a partir das 6h10 desta sexta-feira no nosso canal de notícias, a Record News. Nós vamos falar sobre a questão do emprego no Brasil, especialmente nesse momento de pandemia. Para isso, nós convidamos os professores Hélio Zilberstein e José Pastore, ambos da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. Professor Hélio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado. Professor José Pastore, seja bem-vindo também, é uma honra. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a vocês. Sempre com a presença de Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record, que também nos faz companhia nesta Live JR. Celso, bem-vindo. Obrigado, Fara. Boa tarde a você, boa tarde ao professor Hélio e ao professor José Pastore. Boa tarde, Freitas. A gente começa repercutindo a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE sobre a questão do desemprego no Brasil. São 14 milhões e 400 mil brasileiros sem ocupação oficial. Eu vou começar com o professor José Pastore, para que ele nos explique por que dessa situação, por que desse aumento, se esse aumento já era esperado, mesmo no momento de pandemia, há mais de um ano que a gente enfrenta aí os efeitos da pandemia do coronavírus. Esse resultado, professor, poderia ser diferente? Bem, o Brasil, como vários países, sofreram um verdadeiro abalo sísmico no mercado de trabalho a partir de março do ano passado, não é? Que é quando começou a pandemia. E melhorou um pouquinho no final do ano, mas a grande esperança é que isso viesse a melhorar bastante em 2021. Mas aconteceu o contrário, né? O vírus está mais bravo, está mais letal este ano aqui. E isso está dando como resultado muitas empresas que são obrigadas a fechar as portas, outras a reduzir o seu expediente, trabalhar em horários muito reduzidos, né? Isso aí tem um reflexo muito grande, né, no desemprego. Além do mais, aqueles que trabalham informalmente, grande parte eles dependem do contato pessoal, não é? Por exemplo, o caso da faxineira. Ela entra e sai na casa, é contato pessoal. E as famílias, com medo de transmissão de vírus, acabaram cancelando o trabalho da faxineira, da empregada doméstica, da merendeira, do cuidador e assim por diante, não é? Ou aquele que vende café na porta do metrô também, ou aquele que vai vender bandeirinha na porta do estádio, são informais que perderam essa oportunidade de trabalhar. Então, tudo isso aí faz com que a situação tenha se agravado bastante, né, neste início de 2021. Infelizmente, os dados da última PNAD aqui indicam isso, né? Nós lembramos aos nossos internautas que a sua pergunta já pode ser enviada pelas redes sociais do Jornal da Record e também do portal R7 para que os nossos convidados a respondam. Professor Hélio, como é que o senhor recebeu esse resultado de hoje? Olha, esse resultado era mais ou menos esperado. Eu acho que a gente precisa esclarecer os nossos ouvintes de uma coisa. Esse resultado, ele foi colhido no trimestre dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, o IBGE, infelizmente, por causa da pandemia também, ele está com dificuldades de terminar a tabulação, de terminar a pesquisa. Então, normalmente, ele entregava a pesquisa do trimestre no mês seguinte ao fim do trimestre. Agora ele está entregando 2 meses depois, o que significa que esse número que foi divulgado hoje, ele é mais ou menos a média do mercado de trabalho em janeiro, né? Ele pega dezembro, janeiro e fevereiro. É como se fosse uma pesquisa de janeiro. O CAGED, que é outro instrumento de acompanhamento do mercado de trabalho, que foi divulgado essa semana, ele é mais rápido. Ele foi divulgado em abril e se refere a março, né? Então, há um descompasso de 2 meses e a gente precisa levar isso em conta, né? Então, essa é a primeira coisa. Quer dizer, nós estamos falando de janeiro. Quando a gente fala do IBGE, é de janeiro. Agora, evidentemente, o resultado é trágico, né? Quer dizer, uma taxa de desocupação de 14,3, 14,4, é uma taxa altíssima, né? E
E é uma tragédia mesmo que está acontecendo no mercado de trabalho, como o meu amigo Zé Pastore acabou de dizer. É isso mesmo. Agora, a gente também precisa dizer que essa tragédia poderia ter sido pior, não fossem as medidas que o governo tomou durante o ano passado, que preservaram alguma coisa perto de 12 milhões de empregos com carteira, além daquele programa de transferência de renda, que foi um programa de socorro maciço às famílias mais carentes. Então, não fossem essas duas políticas, a gente hoje estaria numa situação pior. É uma pena que a retomada dessas políticas tenha demorado. Elas só foram anunciadas essa semana. A gente ficou aí 4 meses sem esse amparo. Mas a situação está muito ruim, evidentemente. Agora, professor Hélio e professor José Pastore, o senhor falou aí do novo CAGED, né? Estatísticas Mensais do Emprego Formal, que é divulgado pelo Ministério da Economia. 184.100 novos empregos com carteira assinada. E um dos setores responsáveis por isso é o de serviços. É um sinal de recuperação do emprego ou, enquanto não houver a vacinação maior, esse número ainda poderá surpreender negativamente? Pastore, quer responder? Pode falar, Hélio. Esse número de 184 mil que foi divulgado ontem, né? O CAGED saiu ontem. Quarta-feira. É um número para ser comemorado, né? A gente tem que comparar esse número com um ano atrás, né? Há um ano, o mesmo CAGED, ele informava uma perda de mais de 200 mil empregos. Hoje, um ano depois, a gente está ganhando 180 mil. Então, um resultado muito bom. O emprego com carteira medido pelo CAGED vem crescendo muito fortemente, mas esse resultado de 180 mil, embora ele seja muito bom, ele já mostra uma certa desaceleração nesse crescimento. Pela primeira vez, depois de vários meses, nós tivemos um aumento nos desligamentos e uma redução nas admissões. A gente tinha o contrário, as empresas estavam contratando cada vez mais e desligando cada vez menos. Esse mês de março, que foi trazido a quarta-feira pelo CAGED, mostrou o contrário. Agora as empresas estão demitindo mais e contratando menos. Provavelmente, no mês de abril, nós vamos ter um CAGED próximo de zero. Mas, a partir de maio, a gente deve ter uma nova melhora no CAGED por causa da medida provisória que foi editada, das duas medidas provisórias, que vão restaurar aquele programa super bem-sucedido da manutenção do emprego, né? São várias medidas que as empresas podem tomar unilateralmente ou coletivamente, negociando com os sindicatos. A grande maioria fez acordos individuais. Isso foi uma inovação importante que essas políticas introduziram. Isso pode voltar a beneficiar o mercado de trabalho daqui para frente. Professor Pastore, o senhor quer complementar? Eu acho que o quadro que o Hélio descreveu aqui está bastante completo. O CAGED realmente vem dando sinais bastante positivos, porque há alguns setores da economia que estão indo bem, que estão vendendo, que está funcionando, não é? Você tem aí todo o agro, todo o setor de mineração, o comércio eletrônico, a logística, que envolve muitos serviços em torno do comércio eletrônico, está funcionando bem. O setor imobiliário também, que envolve muito serviço, está bombando, na verdade, este ano. Construção, não é? A construção civil, que em parte é puxada pelo próprio setor imobiliário. O sujeito compra um apartamento, ele quer reformar, quer melhorar, contrata um pedreiro, um pintor e tal. Então, há esses nichos, digamos assim, que estão funcionando bem. Então, aí o resultado está aí no mercado formal. Agora, há outros que, infelizmente, estão muito mal, não é? Você pegar todo esse setor de restaurantes, de alimentação fora de casa em geral, bares, pegar o setor de entretenimento, por exemplo, todo ele parado, viagens, turismo, são setores que estão sofrendo muito mesmo, né?
Eu acho que nós temos que esperar aí alguma coisa acontecer com a pandemia para esse quadro mudar. Nós precisamos ter uma vacinação em massa acelerada o mais rápido possível, porque com isso nós vamos ter uma boa surpresa no segundo semestre. Agora, professor Hélio e professor Pastore, o professor Pastore disse agora sobre alguns setores que estão sofrendo de forma mais aguda com a pandemia, bares, restaurantes, turismo, por exemplo, e muitos desses empresários reclamam de uma incerteza sobre o panorama da pandemia. O senhor acredita que enquanto não houver essa vacinação em massa, enquanto a gente não tiver mais confiança na vacinação, isso pode atrasar ainda mais a retomada da economia, da geração de empregos, sobretudo nesses setores que estão sofrendo ainda mais com o coronavírus? Eu tenho a impressão que isso é certo, não é, Luiz? A pandemia impõe esse isolamento, né? Ela impõe a paralisação da atividade, não é? E paralisa não só a empresa, mas paralisa o trabalhador informal também, não é? Então, isso aqui realmente é um problema sério. Eu tenho a impressão que se o que está sendo anunciado em termos de vacinação vai de fato ocorrer a partir de junho, julho, eu acho que aí então nós vamos ter um outro quadro, e pode ser rápido isso aí. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só em março, o país gerou 900 mil novos postos de trabalho. Por quê? Com a vacinação, surge um outro clima, uma outra confiança, uma outra psicologia social. As pessoas perdem o medo de trabalhar, de ir à rua, de gastar. Então, até seria uma coisa bem sincronizada, digamos assim. Se a vacinação estiver bem forte ali para junho, julho, nós já vamos poder até, quem sabe, descontinuar esses programas que foram aprovados agora, que são muito importantes, e aí haveria uma certa sincronia divina. Eles funcionam por 4 meses, enquanto nesses 4 meses o Brasil melhora a vacinação. Vamos torcer para isso, vamos rezar que isso aconteça, para a gente ter um bom segundo semestre neste ano, né? Professor Hélio, o senhor acredita que se tivesse um planejamento mais intensivo em relação à saúde, em relação à vacinação, a gente hoje poderia estar com um resultado um pouco menos traumático como esse, de 14 milhões e 400 mil desempregados? Sem dúvida. Nós, desde o começo da pandemia, é uma pena que os nossos governantes não começaram a falar a mesma língua, né? Então, veja o seguinte, se coloque na posição de um governador ou de um prefeito. Ele vê a pressão da pandemia recomendando o recolhimento, o isolamento, a paralisação, a redução da mobilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vê o lado da economia que está sufocada se ele for muito fundo aí. Então, é muito difícil para um governante seguir esse caminho, a não ser que esse caminho venha de cima. Se a gente tivesse essa direção, desde o governo federal, desde o começo, para o governador e para os prefeitos ficaria mais fácil a implementação, porque estariam todos falando a mesma língua. Agora, você veja o que está acontecendo. Nós tivemos, nos últimos dias, uma estabilidade e até alguma redução no número de casos novos, no número de mortes. Aí os governantes já começam a querer relaxar. Por que eles começam a querer relaxar? Por causa dessa pressão que eles não conseguem segurar sem o amparo que deveria vir de cima. E esse aqui é o perigo. Eu concordo com o professor Pastore de que tudo leva a crer que se a gente conseguir concatenar a vacinação com essas políticas de manutenção da ocupação, nós devemos, daqui a 4 meses, estar em outro mundo, verdade. Mas até lá nós estamos com o risco de uma terceira onda. E essa terceira onda, tanto mais provável quanto maior for a abertura nesse momento. Então, esse é o dilema que a gente está vivendo há mais de um ano, não é? Quer dizer, falta um amparo político, institucional, para dar força para essa decisão de dar uma parada. Em todos os lugares onde houve recuperação com a vacina, houve também
algum recolhimento significativo. Veja o caso da Inglaterra, o caso de Israel, o caso de Portugal, o caso do Chile. São todos caminhos que combinaram intensividade na vacinação e uma política mais forte de contenção da mobilidade. Vamos ver se a gente consegue uma mistura aí calibrada que nos liberte de vez desse pesadelo que a gente está vivendo. Eu gostaria de dar um palpite aqui no quadro que o Hélio pintou, que é muito preciso, porque nós temos um fator adicional que conspira contra a situação e que complica a situação do governador e do prefeito. Nós temos uma população onde uma boa parte dela não tem casa onde pode ficar e também não tem condições para parar de trabalhar. Esse é um problema gravíssimo que o país tem, que é estrutural, que é histórico, não é? Nós temos uma dificuldade para poder chegar para um sujeito que 5 pessoas no mesmo cômodo e falar, fique em casa. Uma mesa que está vazia, as crianças com fome, não vá trabalhar. Então, vejam, como tudo isso aqui está conspirando contra uma retomada mais rápida, né? Essa falta de sincronia governamental, de ajuste, de coordenação, e também uma realidade social que é perversa para um caso desse. O que não existe na Alemanha, o que não existe em Portugal, o que não existe nesses países que conseguiram fazer isso. E, além do mais, eles puderam dar um auxílio emergencial para essas pessoas que, de fato, elas podiam ficar em casa. Então, elas tinham casa onde ficar e tinham dinheiro para poder sobreviver. O Brasil não tem isso, não. O professor Hélio Zilberstein falou positivamente sobre a reforma trabalhista, né? Foi votada em 2017. Eu acredito que o professor José Pastore também avalia positivamente essa reforma que permite novas modalidades de contratação, principalmente agora frente à pandemia, não? Claro, essas mudanças foram fundamentais, porque elas trouxeram muito mais realismo para o campo do trabalho, não é? Nós tínhamos aí uma situação em que a própria lei conspirava contra o emprego, dificultava, tornava tudo muito rígido, muito caro. Então, nós tivemos esse passo que é um passo importante. Não foi definitivo, há muita coisa a ser feita ainda, mas foi de grande importância para melhorar a situação do trabalho. Infelizmente, a reforma caiu num período de muita recessão, e logo depois da recessão, uma pandemia que aprofundou ainda mais essa recessão. Então, não dá para sentir muito claramente tudo o que ela pode fazer, mas já tem coisas que já são bem perceptíveis, que já são bem documentadas. Professor Hélio. É verdade mesmo. A reforma trabalhista foi um marco, ela foi uma mudança de rumo na nossa regulamentação do mercado de trabalho. E eu vou citar dois instrumentos que ela criou e que estão funcionando na pandemia. Por exemplo, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente foi mal compreendido, foi muito criticado e o movimento sindical alardeava que, de repente, o nosso mercado ia ficar todo intermitente. E não é verdade. O trabalho intermitente é um regime de trabalho muito específico para determinadas situações em que o trabalho não é contínuo. Quer dizer, ninguém fabrica essa situação de trabalho não contínuo. Ele existe em algumas situações. E ele tem sido muito útil nesse momento. As empresas estão incertas, elas não sabem se o pedido que ela tem hoje para entregar vai ser replicado amanhã, vai continuar. Então, ela se vale, muitas delas, e há uma pesquisa da CNI sobre isso, recentíssima, dessa semana, que mostra que a indústria está se valendo desse expediente. Ela contrata trabalhadores por um período limitado e esses trabalhadores têm todos os direitos, registro em carteira, eles recebem todos os direitos na hora, no mês em que eles trabalharam. Então, isso é um sucesso que ajuda a enfrentar a desocupação nesse momento. O outro caso muito interessante é o caso do teletrabalho. A reforma enfrentou essa questão, porque em 2017 já estava claro
que havia em gestação uma mudança no mundo do trabalho. Muita coisa pode ser feita à distância. E isso já estava pintando. Os legisladores, prevendo isso, eles criaram o seguinte: olha, pode fazer teletrabalho, não precisa fiscalizar a jornada, porque é uma coisa muito complicada você fiscalizar a jornada. Então, a reforma deu a base legal para as empresas usarem o teletrabalho. E aí veio a pandemia. E nós tivemos, repentinamente, uma transformação de todos os escritórios do Brasil para o regime do teletrabalho, garantido pela reforma trabalhista. Você já imaginou o que nós teríamos de reclamações na Justiça do Trabalho, ou então de interrupção de emprego, de produção, porque não teria sido possível passar rapidamente para esse regime. Eu cito o exemplo, eu sou professor na Faculdade de Economia da USP, colega do professor José Pastore, e a nossa faculdade, em questão de 2 semanas, estava entregando todos os cursos que os alunos tinham contratado no início do semestre, e nós estávamos no início do semestre, todos os cursos à distância, com qualidade, com avaliação. Nós, professores, aprendemos a fazer isso e a gente foi se aprimorando, né? Isso aconteceu no Brasil inteiro, nos escritórios, nas escolas. Claro que nós não vamos ficar assim para o resto da vida, nós vamos voltar às atividades presenciais. Mas a possibilidade de usar o teletrabalho com segurança jurídica foi uma dádiva que a reforma trabalhista nos proporcionou. Nós lembramos que essa live JR será reexibida a partir das 6h10 na Record News. Os internautas estão participando aqui, tem muitos comentários. A Rosiane Barros, que acompanha pelo YouTube da Record TV, diz o seguinte: aqui na minha casa estamos todos doentes e desempregados. Não falta só emprego, falta saúde também. Sobre aquilo que a gente comentava, que o professor Pastore comentava sobre a realidade que muitas famílias enfrentam. A Domingas Formiga acompanha pelo Instagram do R7, ela disse que se tudo continuar assim, o que será que acontecerá com o Brasil com tantas pessoas sem emprego? Para onde nós vamos? E o Matheus Alves Nascimento, que acompanha pelo YouTube do Jornal da Record, ele questiona se as medidas do governo foram eficientes mesmo. O professor Hélio acabou de responder sobre isso, sobre essa questão. O professor Hélio, o senhor tem uma pesquisa denominada Salariômetro, que fala muito aí sobre as relações atuais de trabalho entre patrões e empregados. Como é que o senhor pode definir essa relação entre trabalhadores e empresários nesse sistema, nessa época de pandemia especialmente? Mudou muita coisa? O que tem alguma tendência que vai mudar ainda mais essa relação? O que o salariômetro pode nos dizer nesse momento? Olha, a gente tem constatado mudanças qualitativas, por enquanto, importantíssimas. Uma delas, olha que coisa interessante, a gente constatou que está já há alguns meses crescendo a proporção de negociações com vigência para além de 1 ano. No Brasil, a gente tem uma tradição da database. O que é database? É um mês no ano em que empresas e sindicatos negociam. Todo mundo faz isso. Então, o que se negocia vale por 1 ano. Agora começa a crescer a proporção de casos de empresas negociando para mais de 1 ano, para 2 anos. Quer dizer, isso significa que, no meio desse pandemônio, aliás, é daí que ele vem da pandemia. Né? As empresas e os trabalhadores estão enxergando e estão se agarrando a relações mais estáveis. Elas estão firmando compromissos de mais longo prazo, que é uma coisa absolutamente surpreendente, não é? Uma outra coisa, aliás, muito interessante no caso do teletrabalho, como o teletrabalho praticamente ele foi permitido só, não há nenhuma regulamentação. Os nossos deputados e senadores lá em Brasília já estão correndo para fazer uma CLT para o teletrabalho. O que os trabalhadores e os empresários estão fazendo? Eles estão negociando
as regras do teletrabalho. Por exemplo, garantindo o fim da jornada, garantindo a individualidade, a desconexão quando termina a jornada, garantindo um recebimento de uma ajuda de custo pelo uso da rede de Wi-Fi, garantindo o fornecimento da estrutura do computador, da mesa pela empresa. Olha que coisa interessante. É a primeira vez que no Brasil a negociação chega antes da legislação. E está dando certo. Então, isso tudo também vem da reforma trabalhista, porque ela deu a força para a negociação. Ela diz que a negociação pode valer mais do que a própria legislação. Então, a gente está usando as coisas que foram feitas lá atrás, há 4 anos, e está ajudando muito a gente na pandemia. Então, está havendo muita mudança, sim, muita mudança. Outra coisa interessante, a medida provisória recriando o programa de manutenção de emprego veio só agora. Mas nós já detectamos no salariômetro 500 negociações sobre acordos de manutenção de emprego exatamente nos moldes da lei do ano passado. Só não tem ajuda do governo. Quem está dando essa ajuda? A própria empresa. Ela repõe uma parte da redução de renda do trabalhador. Então, eu diria que a negociação coletiva, apesar de todos os problemas que a gente tem nessa área, está indo muito bem. Está dando sinais de muita vitalidade e de ampliação de horizontes. E mais uma coisa que ela está fazendo, mas eu vou pedir para o meu amigo, meu colega Zé Pastore, para falar um pouquinho disso, que são as assembleias virtuais. Professor Pastore. De fato, esse ponto que o Hélio trouxe aqui é interessantíssimo, não é? Porque as assembleias sindicais sempre foram pouco frequentadas, não é? Quem quer sair de casa numa sexta-feira à noite, chuvosa, para ir numa assembleia sindical para votar uma pauta de reivindicação? Então, muitas assembleias eram feitas quase que de uma maneira pro forma, teatral, não é? Com mínimo de participação, não é? Quando tomava uma deliberação na assembleia, essa deliberação causava mais problema do que solução, porque logo as empresas falavam: isso não tem legitimidade, não teve participação nenhuma, teve 20 pessoas que decidiram isso aí na Assembleia. Muito bem. Hoje nós temos a ferramenta do WhatsApp. E pelo WhatsApp, as pessoas hoje acompanham as assembleias. E nós temos assembleias de categorias enormes, de bancários, de petroleiros, de metalúrgicos, que são categorias enormes, que antes a assembleia era teatral, agora não, a assembleia é presencial, na verdade, porque através dessa tecnologia, os empregados acompanham a assembleia, acompanham todas as deliberações, não é? Isso é um avanço muito grande, porque passa a ser uma exigência boa em cima dos líderes sindicais e em cima dos administradores da empresa. Eles têm que se preparar bem para negociar. Não pode querer tapear as pessoas, não pode querer fazer pacto também. Tem que ser uma coisa muito realista. Quando a empresa fala assim, olha, não dá para eu dar esse aumento aí, os empregados dela estão assistindo a assembleia e estão sabendo se pode dar ou não pode dar. Está sabendo se a empresa está vendendo ou não está vendendo. Então, vai tornar as assembleias uma coisa muito mais realista e menos teatral daqui para frente. Eu acho que esse foi um grande avanço que as tecnologias estão trazendo para as relações do trabalho. E isso está ajudando também na comunicação direta entre empregados, empregado conversa com o empregado, e empregado conversa com a empresa também. Quando ele não está satisfeito, através dessa tecnologia, ele já demonstra a sua insatisfação. Tem vários casos aí em que até a preparação da greve é feita por meio do WhatsApp, da internet. Os empregados tentaram alguma coisa com a empresa, não conseguiram, recorrem ao sindicato e começam a maquinar a greve. É a época do piquete online. Senhores, vamos falar sobre a oportunidade de emprego para os jovens. Nessa semana eu entrevistei o Superintendente Nacional de Operações do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola,
Marcelo Galo. Ele apontou que houve uma retração de 34,1% no primeiro trimestre desse ano na oferta, reduzindo a oportunidade de estágio em muitas empresas anunciaram redução na remuneração desses jovens. O estágio é fundamental, né, para a complementação da formação acadêmica do profissional. Isso vai, com certeza, impactar na qualificação dos profissionais no futuro. Veja bem, nos Estados Unidos, o presidente Biden apresentou ao Congresso uma proposta de tornar mais alguns anos gratuitos no ensino superior. E a nossa realidade aqui, hein? O problema do trabalho do jovem é um problema crônico no Brasil, né? Em todo o mundo, a gente sabe que o jovem tem mais dificuldade para entrar e ficar no mercado de trabalho por mais tempo, devido aos problemas conhecidos, não é? O jovem tem menos qualificação, o jovem não tem experiência. Agora, aqui no Brasil, esse é mais grave, é mais agudo, porque além dos jovens não terem a experiência necessária para chegar numa empresa e resolver tudo de repente, como a empresa às vezes pensa que ele pode resolver, além disso, o custo de contratação do jovem inexperiente é o mesmo custo de contratação de aquele que não é jovem e é experiente. Os encargos sociais são os mesmos. Então, entre contratar um engenheiro recém-formado ou então que está em formação e pagar mais de 100% de encargos sociais, eu prefiro, como empresário, contratar um engenheiro que já está formado e que já tem experiência. Principalmente numa época como essa, que está sobrando mão de obra, porque nós estamos dentro de uma recessão. Então, isso realmente conspira contra a contratação do jovem. O Brasil precisaria ter, na legislação trabalhista, alguma maneira de permitir que as empresas contratassem um jovem, digamos, por 12 meses, 18 meses, com menos encargos sociais. Não é? Dava os básicos, dá os encargos básicos, mas reduz vários deles, de tal forma que quando chega no fim desse período, ele já demonstrou que é bom o jovem, a empresa já verificou que seria uma boa contratação desse jovem, não precisa mais fazer um sistema de recrutamento, já ele está recrutado da maneira mais eficiente possível, que é a observação durante 12, 18 meses, não é? Para o jovem já foi muito bom, porque ele adquiriu essa experiência nesses 12, 18 meses, a experiência que ele não tinha, e daí para frente contrata normal e vai pagar os encargos normalmente. Muitos países possuem essa modalidade chamada de contrato de formação, que é para facilitar a entrada do jovem no mercado de trabalho. Professor Hélio. Eu quero lembrar, foi muito bem observado pelo professor Pastore, antes da reforma trabalhista, o governo Temer editou uma medida provisória exatamente nessa direção. Era uma medida provisória que isentava, que diminuía o custo de contratar jovens, exatamente com esse objetivo. E os formuladores tiveram até o cuidado de evitar que essa legislação pudesse deslocar trabalhadores mais antigos e serem trocados pelos jovens. O que a legislação dizia? Se a empresa quer contratar esses jovens, ela tem que manter os que ela já tem, só pode ampliar com esse jovem. Quer dizer, tinha que calcular o nível médio de emprego que ela tinha e ela podia contratar uma certa porcentagem adicional, né? Essa medida provisória foi simplesmente ignorada no Congresso. Ela caducou. E as empresas não contrataram exatamente pela celeuma que ela causou, pela insegurança, e a ideia morreu, né? Eu gostaria só de acrescentar aqui uma coisa. O problema do emprego do jovem é muito complicado. Eu costumo dizer que o primeiro emprego é parecido com o primeiro namoro. Dificilmente a gente casa com a primeira namorada, o primeiro namorado, né? O jovem gosta de ficar andando de galho em galho. No emprego, a mesma coisa. Ele não se conhece, ele não conhece o mercado de trabalho, ele não conhece a empresa. Então, até ele se achar, ele precisa de algum tempo. Principalmente porque ele vem despreparado. Quer dizer, o que a gente precisaria promover aqui no Brasil seria uma enorme reforma no ensino. Nós teríamos que ter todo o nosso ensino médio voltado para a profissionalização, voltado para o trabalho.
As empresas poderiam manter convênios com as escolas e se comprometer a recrutar os estudantes do ensino médio e treinar esses estudantes nas suas ocupações. Quer dizer, elas estariam sempre renovando a sua força de trabalho e formando o trabalhador do jeito como elas precisam. Isso facilitaria enormemente a transição da escola para o trabalho, que é mais ou menos essa ideia do emprego de formação. Né? É exatamente isso. Esse seria o caminho. Eu estou cansado de ver na Faculdade de Economia jovens que vêm do ensino técnico, das poucas escolas técnicas que a gente tem, e eles vão para a universidade, eles não ficam no ensino técnico. Por quê? Porque o nosso ensino técnico é separado do mundo produtivo. E como são escolas boas, são as melhores escolas, os alunos procuram essas escolas, têm um bom curso e depois vão para a universidade. Quer dizer, a gente desperdiça recursos que deveriam estar voltados para a profissionalização. Nós temos aqui a participação na Live JR do Jefferson Gefito, que acompanha pelo Facebook da Record TV. E o comentário dele é o seguinte: eu mesmo trabalho com salário, estou passando fome. Mesmo quem está trabalhando, a renda caiu muito. A pandemia nos causou isso. A Fátima Poli acompanha pelo Facebook do Jornal da Record. Ela disse que o filho trabalhava com eventos esportivos e teve que se reinventar. Com e-commerce, com acessórios de bicicleta, de bike, levou meses para o negócio começar. O setor de eventos esportivos foi muito atingido com a pandemia e o retorno ainda deve demorar. A gente tem aqui um tempo curto ainda, eu vou pedir uma resposta curta também para os nossos convidados, para comentar a medida provisória anunciada pelo governo, né, que libera aí redução de jornada de trabalho, também antecipação de férias, adiamento do recolhimento do FGTS. Essas medidas, a partir de quando a gente começa a verificar um efeito, uma determinação nesse resultado do trabalho, do emprego? Vou pedir ao professor Hélio para iniciar a resposta, um minutinho para a sua resposta, professor Hélio, em seguida eu passo para o professor José Pastore. Essas medidas já estão vigorando. Mesmo que o Congresso não as vote, a medida provisória vai valer por 120 dias, que é o tempo que as medidas valem. E elas vão ter um efeito muito bom, eu não tenho dúvidas, porque elas estão repetindo o que foi feito no ano passado. E porque as empresas já estão querendo fazer, mesmo sem a medida provisória. Então, isso vai dar super certo, não tenho dúvida. Só que a gente só vai ver o número, o impacto, no fim de junho, porque isso vai acontecer durante o mês de maio e o CAGED só vai sair no fim de junho. Eu queria acrescentar só uma coisinha para terminar a minha participação, uma coisa que o Celso falou. Emprego dos jovens. E esse comentário do nosso ouvinte me lembrou de dizer isso. Hoje a gente precisa pôr na cabeça, que é bom, claro, todos nós precisamos procurar emprego, mas a gente precisa pôr na cabeça que a gente precisa, antes de tudo, procurar uma ocupação. Qual que é a diferença? Esse rapaz que entrou no mundo da informática e está trabalhando para ele mesmo, ele vai estar ocupado, mas não vai ter um emprego. Esse é o mundo que a gente tem que internalizar. Nem todo mundo vai ter emprego, cada vez menos emprego, mas o trabalho continua a ser necessário na forma de outras formas de contratação. Professor Pastore. Bom, eu quero endossar 100% o que o Hélio acabou de falar, a importância do trabalho e não apenas do emprego, não é? E a respeito das reformas, tem vários pontos positivos que as reformas vão trazer resultados daqui a algum tempo, mas há um deles que eu acho que precisa ser bem compreendido e bem destacado, que é o diferimento do recolhimento do fundo de garantia por parte das empresas. Isso aqui significa que as empresas vão poder ficar mensalmente com cerca de 10 bilhões de reais. Elas vão pagar mais na frente, depois, quando começar a reativar. E esse dinheiro aí vai ser importante não só para a vida da empresa, mas para o próprio consumo e para poder fazer a economia voltar a rodar. Eu acho que esse é um dos aspectos muito importantes que estão sendo, às vezes, pouco divulgados pela imprensa, que é esse diferimento do Fundo de Garantia e outras coisas. Há também a promessa, eu acho que isso vai acontecer logo,
do adiantamento do 13º salário e das aposentadorias. Essa será uma outra injeção muito importante para a gente poder reanimar um pouco esse mercado de trabalho que já está perdendo os sinais vitais, né? Esse que é o problema. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela participação do professor José Pastore, o professor Hélio Zilberstein, ambos da Faculdade de Economia da USP, e ao nosso querido Celso Freitas pela participação nessa live JR, que será reexibida logo mais a partir das 6h10 na Record News, o nosso canal de notícias. Você que nos acompanhou pelas redes sociais do Jornal da Record e do portal r7.com, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Voltamos na próxima sexta-feira, sempre com um assunto do seu interesse. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima.